Retornando então àquele questionamento que eu havia feito sobre as modalidades de REURB, a legitimação fundiária se aplica a todas as modalidades? Aplica-se a todas as modalidades. Muito bem. Tá? A legislação deixa subentendido que é possível aplicar a legitimação fundiária em qualquer uma das modalidades da REURB. Tá? Não está explícito isso aí, pelo menos numa leitura que a gente fez, né? O que a gente quer chegar lá? O artigo 16, parágrafo 1º. Vocês vão verificar, estudando o decreto 9.310, que só tem sobre a legitimação fundiária, artigo 16 e 17 do decreto. Sim. E o 16 tem vários parágrafos. Então, estudando o artigo 16, quase esgota toda a legitimação fundiária. Certo. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º do artigo 16, ele vai dizer assim, ó, apenas na REURB S, a de interesse social, a legitimação fundiária será concedida ao beneficiário desde que atendidas as seguintes condições. E traz ali algumas condicionantes. Certo. Tá? Através desse dispositivo, parágrafo 1º do artigo 16, tem quem esteja replicando a ideia de que apenas na legitimação S seria possível, na REURB S, seria possível otorgar legitimação fundiária. Não, não é. Tá? Não é. O que significa isso aqui? Que tem condicionantes para aplicar a REURB S. Tá? Tem condicionantes para aplicar a REURB S. Certo. Significa o quê? Que essas condicionantes existem em função daquela isenção de emolumentos. É para a pessoa de baixa renda. Né? Quais são essas condicionantes? O inciso 1º, não ser o beneficiário, concessionário, foreiro ou proprietário de imóvel urbano ou rural. Ou seja, é para a pessoa de baixa renda mesmo. Porque ela vai ter benefícios em função disso, não vai ter que fazer a contraprestação daquela unidade que está sendo regularizada para o poder público, diferente de uma REURB-E. Na REURB-S não tem. Sim. Né? Os equipamentos urbanos, né, as melhorias são implementadas por quem? Pelo poder público, não pelo beneficiário. Diferente também da REURB-S. Da REURB-E. Tá? Então, essas condicionantes aqui dos incisos do parágrafo 1º do artigo 16, que trata só da REURB-S, não significa que legitimação fundiária só pode aplicar na REURB-S, não. Pode aplicar em todas. Demais modalidades, tá? então, contempladas também pela legitimação. Mas na REURB-S tem certas restrições, por quê? Porque ele tem que se configurar dentro especificamente da REURB-S, daquelas condicionantes de ser preponderantemente de baixa renda. A pessoa não pode ter outros imóveis, ou senão, o que acontece? Regulariza, mas não pela REURB-S, sim pela E. Certo. Se a pessoa teve mais de um imóvel, aquela legitimação fundiária vai ser otorgada como? REURB-E. Lembrando que já vimos uma outra oportunidade, dentro da CRF pode ter várias modalidades de... Isso. Pode ter uma parte do núcleo urbano regularizada como REURB-S, outra parte como REURB-E. Lembram disso? Tranquilo. Tá? Então, pode ser uma regularização mista. Está escrito na lei. Tá? Então, aplica legitimação fundiária, que é o que estamos trazendo aqui para vocês, tá? Sendo REURB-S, reforçando o controle através desses incisos do parágrafo 1º, né? Dizendo, olha, para ser REURB-S tem que ter isso aqui também, tem que ser desse modo, daí que pode otorgar legitimação fundiária para ele. Não atendendo isso aqui, o que acontece? Pode fazer a legitimação, mas não por REURB-S. E daí vai ter a consequência da contraprestação, né, das responsabilidades do beneficiário. Então aqui a gente lê o seguinte: quem vai ser protegido é quem realmente merece. Vai reconhecer a propriedade para aquela pessoa que realmente atendeu aquelas condicionantes da lei. Tá? Muito bem. Então, deixar bem claro, aplica-se a legitimação fundiária a todas as espécies de REURB. A todas as espécies de REURB. Certo. Dependendo da modalidade, né, algum controle acentuado precisará ser feito. Se é a REURB-S, vai ter que atender os incisos do parágrafo 1º do artigo 16 para poder fazer legitimação. Ou senão, não é REURB-S para aquela pessoa. Tá bem. Não é legitimação fundiária na REURB-S. Tá? Professor, me restou uma certa dúvida no que diz respeito à legitimação fundiária
sobre bens públicos, me parece que poderia configurar uso capião, o que seria vedado pela Constituição. Parece, mas não é. Parece, mas não é. Por quê? Vamos lá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Bem, dizia o filósofo. Vamos aprender. Então vamos lá. Na lei de licitação, já não tem autorização para o ente público fazer uma doação, transmissão gratuita de bem público, sem contraprestação alguma, para fins de regularização fundiária? Tem. Então, poder público transferindo propriedade a título gratuito, sem licitação, mas em face de ser regularização fundiária. Isso já estava autorizado. 11977? Não, na 8666 de 91, na lei de licitações. Artigo também. 17, inciso 1, a linhas F e H. Ela pula F, o G não é, e o H, tá? Certo. Artigo 17, inciso 1, F e H, ele vai trazer esses dois casos, a regularização fundiária, que permite a doação de bem público para o beneficiário, oriundo de uma regularização. Certo. Então, se pode fazer por doação, por que não pode reconhecer por legitimação? Verdade. Inclusive dispensa formalidades. Verdade. Tá? E isso nunca foi e continua não sendo forma de uso capi imóvel público. E sim do poder público fazer o que tem que fazer, que é regularizar imóveis, né? Permitir que a situação fática, consolidada, tenha correspondência no mundo jurídico formal através do registro de imóveis. Muito bem. Tá? Então a legitimação, uma outra modalidade, legitimação fundiária, reconhecimento, propriedade ou outro direito a título originário, é outra opção que o poder público tem de regularizar seus bens, tá? Visando sempre aquilo que a gente está querendo construir desde o início, que é atender a função social da propriedade, função social da cidade, função social da posse. Tá? Não adianta só a pessoa ter moradia sem propriedade, que isso cria embaraço para a vida dela. Vamos reconhecer propriedade. Não adianta deixar como sendo bem público lá, no mundo jurídico formal, o registro dissociado da realidade fática. O poder público já não tem mais ingerência nenhuma. A União, por exemplo, uma invasão no imóvel da União, não tem mais ingerência nenhuma naquela área ali, porque já tem uma vila, uma comunidade estabelecida ali, né? E essa vila, essa comunidade, aqueles beneficiários precisam ser protegidos. E está aqui mais um instituto para atender a Constituição Federal. Certo. Tá? Então, não dá para confundir legitimação nem doação com uso capião. Uso capião não é isso aqui. Sim. Tá? Como tem a restrição lá na Constituição, 183, parágrafo 3º, que é vedado uso capi bens públicos, né? Não se reconhece uso capião em bem público. Isso aqui não é uso capião. Não é. Tá bem. Isso aqui é outra forma de reconhecimento, que fique bem claro isso para não gerar confusão. Tá? Isso aqui não gera uma inconstitucionalidade desse instituto, e pelo contrário, ele é constitucional porque ele visa atender a dignidade humana, outorgando um direito real àquele beneficiário. Tá? Isso já tinha fonte, repetindo, lá na lei de licitações nunca teve problema, nunca teve contestação, análise de constitucionalidade desse artigo 17, inciso 1, F e H. Tá? E agora a legitimação fundiária vem ao encontro desse espírito de regularização, inclusive sobre bens públicos. Trazendo aqui a diferença. Não cabe legitimação de posse, não dá para confundir legitimação de posse com legitimação fundiária. Sim. Não cabe legitimação de posse em bens públicos, cabe legitimação fundiária. Ou seja, a legitimação fundiária, que é maior, sim, ela reconhece propriedade, modo originário, inclusive sobre bens públicos. Certo. Por que eu vou usar legitimação de posse? Não. Né? Então, mas é uma opção do poder público lá na hora de legitimar, se ele entender que não quer reconhecer a propriedade, bom, então reconheça a propriedade, que com o tempo, né, daí, lembrando, se está tratando de legitimação de posse, não pode ser bem público, é naquela intervenção de regularização onde é um imóvel particular. Tá? Vai reconhecer aquela posse, legitimar aquela posse, que com o tempo ela vai converter em propriedade,
automaticamente, e temos uma exposição específica sobre esse assunto para o estudo dos amigos aí, tá? Então, parágrafo 4º do artigo 16, trazendo aqui, na REURB de imóveis públicos. Então, já disse que pode, né? A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios e suas entidades vinculadas, quando titulares do domínio, ficam autorizados a reconhecer o direito de propriedade dos ocupantes do núcleo urbano informal regularizado por meio da legitimação fundiária. Aqui vou trazer aquilo que a gente passou agora há pouco. CRF e legitimação. Está aplicando, então, uma regularização fundiária no imóvel da União. Quem é que emite a CRF? Município. Aê, está prestando atenção. E quem é que vai fazer a legitimação? A União. A União, perfeito. Então, aqui, o artigo 16, parágrafo 4º é a prova daquilo que tratamos antes, tá? Então, a União e os Estados ficam autorizados a reconhecer o direito de propriedade dos ocupantes do núcleo urbano informal regularizado, por meio da legitimação fundiária, tá? Que é o objeto da nossa exposição. Então, quem reconhece o direito é o ente público, quando está sendo feita legitimação sobre bem público, tá? Sim. É o titular. Se for particular, é o município que vai fazer isso. Se for uma regularização feita sobre um imóvel particular, é o município que vai fazer a legitimação. Não tem que a União ou o Estado reconhecer nada. Mas, nos bens públicos, quem reconhece é o próprio ente. E quem expede a CRF, para deixar bem claro, é o município. Tá? A legitimação pode integrar a CRF. Isso está previsto no artigo 16, parágrafo 5º, como trouxemos lá no início da apresentação. A legitimação pode estar dentro da CRF ou andar apartada. Tá? Se ela integrar, nesse caso, como a legitimação depende do reconhecimento do próprio ente, além do município assinar a CRF, a União também está legitimando naquela mesma CRF, a União também vai ter que assinar. Ah, certo. Se Tá, for no mesmo representando a documento, no mesmo assinam documento. os dois. Tá? Tá bem. Parágrafo 5º do artigo 16, na legitimação fundiária, o poder público encaminhará o cartório de registro de imóveis para registro imediato da aquisição de propriedade à CRF, dispensados a apresentação de título individualizado e as cópias da documentação referente à qualificação do beneficiário, o projeto de regularização fundiária aprovado, a listagem dos ocupantes e a sua devida qualificação e a identificação das áreas que esses ocupam. Significa o quê? Tem requisitos no decreto para CRF e tem requisitos para legitimação. Tá? Se está dizendo que a legitimação integra, né, tu não precisa apresentar mais nada. Dispensados a apresentação de título individualizado, cópia da documentação. Tá? Ela integrou, as informações que estão ali dentro da CRF, nesse caso, dispensam outras provas. O registro vai se basear única e exclusivamente no que está na CRF. Tá? E daí entra aqui aquela outra questão que vimos oportunamente na outra apresentação, mas vamos trazer novamente, porque é uma apresentação específica, né? Se o registro é o fiscal de todo o procedimento ou ele só vai usar aquele título que lhe foi apresentado, que é a CRF, contendo a legitimação, para fins de gerar os registros. Precisa investigar toda a fase administrativa que transcorreu dentro do município. A princípio não precisa, tá? Não precisa, e esse esclarecimento deve vir das corregedorias. O Estado de São Paulo já esclareceu e fez incluir no seu provimento, dizendo que o registro de imóvel não tem que perquirir questões outras que são intrínsecas à fase administrativa. Tá bem? Outros pontos importantes ainda acerca da legitimação fundiária estão no artigo 16, parágrafo 7º e 8º. Vamos lá. Tá? O que significa o que está explícito nesses parágrafos? Que a regularização fundiária pode ser feita por etapas. Tá? As legitimações também não precisam ser concomitantes à CRF. Tá bem. Né? Trouxemos isso no início lá da apresentação. Tá? Vamos aproveitar e dar uma lida no parágrafo 7º e parágrafo 8º. O poder público poderá atribuir domínio adquirido por legitimação fundiária aos ocupantes que não tenham constado na listagem inicial. Ou seja, na listagem inicial, houve a titulação de 10, 20, 30, 50% dos beneficiários. Os outros 50%, apenas houve a emissão da CRF e o registro dela com a abertura das matrículas. Sim. Né? Ou seja, o poder público não conseguiu, até chegar no final
da aprovação da CRF, constatar quem eram efetivamente todos os beneficiários. E isso não impede a regularização do todo. Regulariza o todo, legitima depois por partes, se for o caso. É isso que está no parágrafo 7º e 8º. Isso é ótimo. Sim. Ou seja, tem uma dinâmica que continua aberta quando não se conheceu toda a situação dos beneficiários para fins de outorga dos direitos, tá? Das legitimações. Isso é muito importante. Às vezes, algum beneficiário começa a criar restrição. Não quer trazer seu documento. E daí vai trancar a vida de todo mundo. Certo. Vai trancar a vida de todo mundo. Deixa ele de lado e segue, se for o caso, o baile. Isto. Depois, quando ele mudar de ideia e sentir os benefícios que verá acontecer... E se também não mudar de ideia, também não vai interferir no andamento. Não vai interferir no andamento, tá? Pode até o Poder Público conseguir os documentos necessários para fins de uma qualificação, expedir, né, a legitimação, vai no registro civil, busca outros documentos em outras fontes, Sim. Né? E faz a legitimação oportunamente, leva no registro de imóveis e vai chegar a matrícula no nome da pessoa. Depois a pessoa, se não quiser dar curso na sua propriedade, o problema é dela. Certo. Tá? Mas é possível que haja esse cadastramento complementar depois. É uma situação que pode ficar aberta. Certo. Né? Não constou da listagem inicial, pode, por um cadastramento complementar, Isso mesmo. vir a constar. Tá? Isso é muito importante, está no parágrafo 7º. Parágrafo 8º agora. O procedimento previsto neste artigo poderá ser aplicado no todo ou em parte. As legitimações, tá? Isso, artigo 16, legitimações. Pode ir aplicando por partes. Melhor que seja por todo, entendeu? A legislação em um só momento. Mas às vezes tem algum embargo, algum embaraço ali, né? Criado às vezes pelos próprios beneficiários. Né? Tem gente que não quer regularizar, tem gente que não quer, acreditem, tem gente que não quer regularizar, porque eles preferem ficar à margem do sistema para não... Quem não é visto não é lembrado, né? Sim, vai querer pagar IPTU, né? Não querer cobrar IPTU, etc. Né? Tem gente que... Então, vejam, temos que conhecer todas as realidades e não podemos omitir informação aqui. Tá? Vai ter problema em regularização. Sim. Não é assim, ó... sempre as mil maravilhas, vai acontecer algum problema. Mas não impede a regularização de quem quer regularizar. Claro. Isso é ótimo, tá? Artigo 16, parágrafo 8º. Então, o procedimento previsto nesse artigo poderá ser aplicado no todo ou em parte do núcleo urbano informal e as unidades que não tenham sido regularizadas por meio de legitimação fundiária poderão ser regularizadas por meio de outro instrumento previsto em lei. Por exemplo? Tu pode dar uma legitimação de posse. Pode, também. Dentro da mesma... REURB, né, dentro do mesmo processo administrativo que gerou a CRF, pode ter uma legitimação fundiária, pode ter de propriedade ou de outro direito real, pode ter uma legitimação de posse. Se o município em algumas situações não está convicto de que aquela pessoa é o beneficiário e mereceria aquele título, confira a posse, se for o caso. Né? Muito bem. Tá? Então, tem que estar atento que isso, as realidades estabelecidos em cada núcleo, vão fazer com que o procedimento tenha um andamento diferente do outro. Nenhum caso vai ser igual ao outro. Podem ter certeza. Quem for trabalhar, prefeitura, registro de imóveis, advogados, entidades aí que vão se envolver em regularizações, ONGs de regularização, associações de bairro, vão ver. Cada caso será um caso. Muito bem. Tá? Não vai ter uma igualdade. Tá? E não poderia vir a legislação engessar e criar e não estar sensível a essas questões. E aqui verificamos que o legislador foi sensível. Os parágrafos 7º e 8º nos trazem essa abertura para ir trabalhando com o que for possível. Tá? Dentro do mesmo espírito esse de regularizar o que for possível regularizar. Muito bem. Para encerrar então essa exposição sobre... legitimação fundiária, que é esse o objeto dessa exposição hoje, temos que trazer que ela, integrando uma REURB-S, também vai ter seu registro a título gratuito. Certo. Não se cobra emolumentos. Não se cobra emolumentos. Abertura de matrícula, registro da legitimação fundiária, que é o nosso objeto aqui, vai ser gratuito quando for a REURB-S, a de interesse social. Tem que deixar claro isso. Tá bem. Tá? Abertura de matrícula, registro, o registro da CRF, quando for de REURB-S, está no artigo 54 do Decreto 9.310 de 2018. Certo. Tá bem? E acho que desse modo conseguimos trazer algumas informações relevantes acerca desse relevantíssimo instituto. Muito bem. Né, da legitimação fundiária. Legitimação fundiária. Continuemos atentos às novidades aí que
esse instituto vai dar muito o que falar. Tá? É muito importante. Certo, então em breve daremos continuidade no assunto e nesse momento encerramos esse bloco. Agradecemos aí a audiência de todos, agradeço mais uma vez, professor Thiago. Eu agradeço. Continue conosco e até uma próxima oportunidade.